Olá, pessoal, tudo bem? Enfermeiro Eduardo, para mais um vídeo da nossa série que nós estamos estudando sobre a microbiologia. Falamos um pouco dos conceitos básicos na aula passada, você pode estar acompanhando nos vídeos anteriores. E hoje nós vamos falar um pouquinho das principais doenças desses grupos, né? As doenças bacterianas, doenças fúngicas, virais e parasitárias. Antes disso, lembrar de você, por favor, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e, se quiser, assim for da sua vontade, contribuir com o canal, com qualquer ajuda financeira, vai estar na descrição desse vídeo, né? Meus dados, para que você, se assim desejar, contribuir para o crescimento do canal. Pretendo sempre estar trazendo conteúdo para estudantes ou profissionais da área de saúde e que esse conhecimento de alguma forma sirva para o crescimento profissionais dos mesmos, tá? Na disciplina, nós estamos estudando, nós estamos vendo conceitos básicos e introdutórios, mas eu espero que esteja despertando você a se aprofundar no futuro, porque principalmente esses micro-organismos vão ser muito encontrados nos ambientes hospitalares, atenção básica, serviços de alta, média complexidade. Então, de alguma forma, os profissionais vão estar se deparando com doenças relacionadas a esses micro-organismos. E hoje, então, dando continuidade, nós vamos ver algumas doenças relacionadas a esses micro-organismos. Não pretendo me aprofundar, porque não quero que o vídeo fique grande e que seja importante para a sua, mais do que tudo, revisão, certo? Então, nós vamos ver algumas doenças bacterianas, fúngicas, virais e parasitárias, conceitos introdutórios sobre essas doenças, certo? Quando nós falamos de doenças bacterianas, né, nós temos algumas doenças que são transmitidas basicamente por gotículas, não é? Contato direto com outras pessoas, e nós temos aí, de maneira inicial, nós vamos começar falando da tuberculose, que é uma doença causada pelo bacilo, né? Microbacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch, como nós vimos na aula passada. Koch, né? Robert Koch foi, então, o descobridor do bacilo que transmite a tuberculose, tá certo? Ela tem duas formas principais, que é a tuberculose pulmonar, quando a doença na fase inicial está agindo ali, principalmente no sistema respiratório, sem comprometimento em outros órgãos, e nós temos a tuberculose miliar, que é quando aí sim ele principalmente começa a afetar outros órgãos que não só o respiratório no nosso corpo, tá certo? A principal via, então, de transmissão é por gotículas e aerosóis, né? Através do contato direto, sendo expelido pelo sistema respiratório, tá? Uma doença que, principalmente, pessoas com déficit imunológico, imunodeprimidos, idosos e crianças, é um público em que a doença tende a se agravar de maneira importante, tá? E nós temos como principais sintomas, a sintomatologia básica, nós temos tosse, né, por mais de 3 semanas, principalmente, pode ser produtiva ou seca. Temos febre vespertina e sudorese noturna. Esses são os sinais mais clássicos, não é? Mais claros do paciente que nós temos. Lembrar que a sintomatologia, ela não garante o diagnóstico da doença, tá? Aí, nesse caso aqui, teria que fazer o PPD, a baciloscopia, entre outros exames para fechar o diagnóstico. Entretanto, pacientes com essa sintomatologia, eles são bem clássicos, né? E claros para
a doença, né? E aí, uma vez realizado o diagnóstico, já inicia-se o tratamento com antibióticos, né? Tanto para crianças, jovens ou idosos. Então, nós vamos estar estudando as doenças baseadas na meio de transmissão, classificação básica e sintomatologia, né? Que é mais importante. Vamos estar descartando aqui, pelo menos nesse primeiro momento, tratamentos, que para a gente não vai ser importante. Outra doença também que é muito comum, a hanseníase, que é transmitida pelo bacilo de Hansen. As doenças bacterianas, elas têm essa característica de o agente transmissor ser parecido com a doença de base, né? Então, bacilo de Koch, né? O Microbacterium tuberculosis, né? Tuberculose, e aqui nós temos o bacilo de Hansen para a hanseníase, que é uma doença infecciosa, que antigamente era chamada de lepra, mas tem um estigma na sociedade com esse nome, então o termo correto seria a hanseníase, tá certo? Nós temos aí a multibacilar e a passibacilar, né? Que está relacionado com o número de lesões na pele. Essa classificação básica, mas que aqui a gente não vai estar se aprofundando, né? A multibacilar, mais de 5 lesões, e a passibacilar abaixo de 5. Também é importante, porque nós vamos diferenciar os pacientes que vão estar transmitindo a doença, que pode transmitir, e as que não transmitem a doença, não é? Também, a principal via de transmissão, gotículas ou contato direto entre pessoas, tá? Então, nós temos aí essa imagem do Ministério da Saúde, que mostra uma sintomatologia básica, né, no paciente, manchas, caroços, inchaços doloridos não são as principais queixas encontradas, mas principalmente manchas esbranquecidas pela pele e insensibilidade, já que nós vamos lembrar que o bacilo de Hansen, né, ele age a nível de nervos periféricos, certo? Tratamentos também, antibióticos, são disponibilizados de maneira gratuita pelo SUS, tá? A meningite, como o nome é bem sugestivo, ite de infecção e inflamação das meninges, né, que são as camadas de proteção que nós temos ali no sistema nervoso central. Pela bactéria, né, meningococo, e também pela Neisseria meningitis, né, e outras Neisserias intracelulares, tá? Então, a bactéria que atingindo essa região do sistema nervoso central, ela é muito danosa à saúde e pode levar à morte de maneira rápida e causar muitos transtornos e déficits que podem acarretar problemas para o resto da vida do paciente, tá? A principal forma de transmissão são secreções expelidas pelas pessoas contaminadas, e aí o profissional de saúde, principalmente, tem que tomar cuidado com os meios de proteção individual, né? Que nós podemos estudar em outra aula mais aprofundada. Nós temos aí alguns principais sintomas. Desses daí, é importante destacar rigidez da nuca, vômito em jato, tá? Muito comum ser encontrado, e manchas vermelhadas na pele. Rigidez da nuca e vômito em jato são sinais clássicos, né? Vamos dizer assim, da doença. Ela tem uma evolução rápida e pode levar a óbito em menos de 24 a 48 horas, né? Porque a infecção vai estar atingindo as meninges, que consequentemente vai estar atingindo o sistema nervoso central, né? Tem um desenvolvimento, uma profundidade, né, muito grande nesses pacientes. O exame nós não vamos detalhar aqui essa primeira parte, mas nós temos o exame do líquor, né? LCR, líquido cefalorraquidiano, que através da observação do líquido cefalorraquidiano, nós vamos ter aí a coloração, a consistência desse líquido, e nós podemos encontrar a bactéria presente nesse líquido, né? É um exame
muito característico para esse tipo de diagnóstico da doença, tá? Nós temos também, aí aqui já entrando no meio de transmissão por meio ambiente ou agentes do meio ambiente em si, água contaminada, solos, entre outros, o tétano, que é causado pelo bacilo Clostridium tetani, né? E que é uma doença infecciosa. Lembrar sua atenção que doença infecciosa é diferente de doença infecto-contagiosa, ou seja, doenças infecciosas, eu adquiro a doença, mas não transmito para outra pessoa, né? Já as doenças infecto-contagiosas, eu sofro, né? A invasão do patógeno e também transmito a doença, tuberculose, hanseníase, meningite, entre outros, certo? Nós temos aí, pelo SUS, Política Nacional de Imunização, a tríplice bacteriana, né? É importante que você anote aí, diftéria, tétano e pertussis, que já tem o tétano dentro dela, né? Na composição, e ela é uma vacina que vai também estar ajudando o sistema imunológico a identificar, através das células de memória, uma possível agressão por tétano no futuro. Eu penso em gravar um vídeo futuro, basicamente sobre vacinas e ação de vacinas, principalmente esse momento que a gente vive de Covid-19, certo? Nós também temos o soro antitetânico, mas o soro é para pacientes que já estão adquirindo, né, já estão manifestando a doença. Tá? Então, o paciente vai ter contato com o solo, né? Água ou locais contaminados, fezes de animais, entre outros, e ele vai estar contraindo a doença. No caso, a população, de maneira geral, tem um conhecimento leigo, né, do que pregos, arames, perfluocortantes, entre outros, é que transmitem o tétano. Na verdade, não é o prego, entre outros, eles vão transmitir a doença porque eles tiveram contato com esses locais, né, que já estão contaminados, e não o alicate, prego, arame, qualquer outro material, né, em si. Mas o meio de transmissão é esse que eu estou falando, né? Solo, intestino, fezes de animais, cavalos, entre outros, tá? E aí o ser humano vai estar entrando em contato com esses vetores e vão estar contraindo a doença. Esse é um sinal clássico do tétano. Lembrar que o tétano, assim como a hanseníase, ele libera uma toxina, e a toxina vai atingir o sistema nervoso central, levando a espasmos musculares muito fortes, né? Rigidez do músculo, de maneira, vamos dizer assim, involuntária, pelo paciente, né? E aí o paciente tem que entrar rapidamente aqui com o soro antitetânico, analgesia, né? Básica aí para o controle da dor, tá? E outros procedimentos para diminuir a rigidez muscular desse paciente. Essa aqui é a manifestação clássica do paciente com tétano. Temos a leptospirose, assim como o tétano também, transmitida através de solos, água ou outros locais que vão ter a leptospira, principalmente no intestino de ratos, né? Por isso que é conhecido como a doença do rato, porque a leptospira vai se envolver no intestino desses roedores, eles vão defecar em áreas de alagamento ou terrenos contaminados, que vão se contaminar, e aí o ser humano vai ter novamente acesso a esses locais. Tá? E aí, tendo acesso a esses locais, a leptospirose, né? A leptospira vai adentrar a corrente sanguínea do homem, causando sintomas, principalmente a nível de corrente sanguínea, mais gastrointestinal, né? A princípio, né? A priori, né? Diarreia, febre, pode ter uma icterícia branda, e aí essa mesma infecção pode ser disseminada para outros órgãos do corpo, tá? Então, uma maneira de profilaxia para esses pacientes, né? Possível pacientes, são os cuidados com o ambiente, né? De maneira geral. Temos a cólera também,
que era um vibrião, lembra que nós falamos sobre as formas das bactérias, né? E aí, da mesma forma, o meio ambiente vai estar a bactéria causadora da cólera. Então, ela tem uma toxina, assim como a hanseníase, assim como o tétano, e essa toxina vai ser liberada no intestino, né? Principalmente por afinidade por essa região, fazendo bastante manifestações clínicas muito características com esse sistema do corpo humano, né? Que são o sistema gastrointestinal. Então, diarreia que não passa, febre, vômitos, e mesmo com o tratamento base com antidiarreicos e antieméticos, os sintomas continuam persistentes, tá? Porque nós temos que, então, atacar a bactéria, né? A fonte, a raiz da causa, e não sintomas superficiais, tá? Então, aí, já falei, o meio de transmissão, né? Principalmente água contaminada, populações da África, né? Está relacionado bastante ao poder socioeconômico aí dessas populações. Nós temos duas doenças bacterianas por via sexual. Nós temos a gonorreia, que é o gonococo, né? A bactéria, doença sexualmente transmissível, né? Em que ela tem basicamente as suas principais manifestações, secreções nas regiões genitais, né? E essas infecções por gonococo, ele pode estar também adentrando a região dos olhos desses pacientes, né? Gerando uma infecção que pode levar, inclusive, à cegueira. Então, mais uma vez, profilaxia, usar uso de preservativo, né? Cuidados de higiene pessoal e principalmente relacionado à atividade sexual. Nos primeiros sintomas, já é importante buscar orientação médica, tá? Para que não evolua para casos mais graves, né? Como eu falei, pode chegar e levar à cegueira, tá? Então, o tratamento aqui no caso, o BS, Unidade Básica de Saúde, já pode iniciar o tratamento, né? Com diagnóstico clínico laboratorial, né? Temos a sífilis, da mesma forma, doença sexualmente transmissível, causado pelo treponema pálido, tá? Então, lembrar que além da transmissão por via sexual, também pode ser transmissão congênita, né? De mãe para o feto, de mãe para o filho. Nós temos 3 fases da sífilis. A primária, que é quando uma ferida nasce na região genital, lesão genital. Geralmente os pacientes não se queixam muito, não procuram assistência médica. Vai evoluir para a secundária, né, por erupções cutâneas, que são manchas, principalmente avermelhadas na pele, e depois chega a fase de latência, que é quando os sintomas somem, fase assintomática, né? E aí, com o tempo, chegamos na fase terciária, em que essas manifestações podem chegar a fígado, coração, cérebro, entre outros, tá? Cada um desses daqui, o SUS disponibiliza de maneira gratuita o tratamento, né? Através da penicilina, inclusive, e inicia-se o tratamento, em muitos casos, já mesmo na unidade básica de saúde. Tá? Quando nós falamos de doenças fúngicas, já saindo das bactérias, nós temos, então, doenças mais simples em seu controle, né? Que são chamadas de micoses. As micoses, que são doenças fúngicas, você vai lembrar que nós falamos que elas se alimentam basicamente de queratina, por isso que elas causam manifestações superficiais na pele das pessoas que por elas são infectadas, né? Então, nós temos as tíneas, que são subgrupos das micoses. Então, nós vamos ter aí no corpo, de maneira superficial, região inguinal, vamos ter aí nas unhas, na barba e no cabelo, tá? Muito relacionadas às micoses, principalmente com métodos, né, de higiene pessoal, compartilhamento de objetos contaminados, entre outros. São os principais meios de transmissão. Nós temos a candidíase, que é um fungo, né, inclusive, que é encontrado na região do introito vaginal das mulheres, né, e que, quando esse fungo
ele sofre qualquer modificação, seja por hormônio, seja por mudança de temperatura ou outros fatores, ele vai gerar a infecção, né, da candidíase. Aí as principais manifestações são realmente genitais, que são prurido, que é a coceira, e o ardor, né? Geralmente aí o casal não vai ter dificuldade durante o ato sexual, né? Também primeiros sinais brandos, e o diagnóstico pode ser feito, inclusive com início do tratamento na unidade básica de saúde. Nós temos o chamado pano branco, né, que é a pitríase vesicolor, também uma doença causada pelo vírus, né, que no caso aqui é uma levedura. Nós vimos também que as leveduras são estruturas filamentosas, né, de alguns micro-organismos que são menos sensíveis à temperatura, são mais difíceis de destruir com a mudança de temperatura, né? E habita na pele, né, de todas as pessoas, mas também por alguns desequilíbrios, né? Principalmente compartilhamento de objetos de pessoas contaminadas. A pitríase, né, ela acaba gerando alguns sintomas. Geralmente ela é assintomática, mas quando sintoma nós temos manchas esbranquecidas pela pele, por isso que popularmente chamada de pano branco, tá? Necessariamente, a micose não precisa de um tratamento farmacológico, né? Mas principalmente tem que reforçar a higiene e afastar o agente transmissor da doença, né? E aí eu lembro para vocês que procedimentos para diminuir o risco é evitar, né, roupas íntimas, procurar roupas íntimas, né, de fibras naturais como algodão, né? Não compartilhar objetos, né, de manicures, porque a probabilidade de contaminação é maior com esse compartilhamento. Use detergentes, entre outros, e evitar locais com proliferação de fungos de maneira visível, né? Praias, chuveiros públicos, banheiros públicos, entre outros, é importante também. Nós temos aí as doenças virais, né? Inclusive essas doenças aqui, a maioria delas, vocês vão perceber que nós temos a vacinas, né? Na Política Nacional de Imunização. Então, nós temos H1N1, né? Que antigamente era chamada de gripe suína, transmitida pelo vírus influenza, e basicamente a população de maior risco hoje em dia é a população idosa, tanto que tem as campanhas, né? Então, a profilaxia é feita por vacinas e a transmissão principalmente gotículas, né, das pessoas contaminadas. Não tem um tratamento medicamentoso específico, mas cuidados gerais, analgésico, descanso, tá? Anti-inflamatório em alguns casos. Nós temos a cachumba, que também é uma doença viral, e popularmente a sociedade conhece como papeira, né? Mas o termo correto de maneira científica, né, seria a cachumba. Lembrar que esse vírus ele tem afinidade por glândulas, tá? E aqui nós temos a parótide, né, que é produtora aí da saliva, né, que ajuda no nosso processo de deglutição e digestão. Desculpa. A forma de transmissão da cachumba é a saliva infectada. E nós temos a cachumba também no Programa Nacional de Imunização, e a vacina é importante para preparar, né, o corpo para uma possível infecção por essa doença viral. Também o tratamento basicamente é alívio dos sintomas. 7 dias, uma semana, já tem uma regressão importante da manifestação da doença, né? Não é uma doença grave. Então, nós temos a raiva, muito comum na sociedade também, que é uma doença viral. Ela acomete mamíferos, principalmente os cachorros, né? Gatos também, mas é uma maior incidência em cachorros. E não necessariamente os cachorros vão apresentar sintomas, né? Mesmo estando infectados pelo vírus da raiva, né? Mas em humanos ela pode ser letal. Então nós temos a profilaxia da vacina, mas também nós temos o soro pelo SUS, né? De maneira gratuita. Mas os pacientes que são acometidos pelos vírus
e não são tratados de maneira inicial, a probabilidade de morte pode chegar a 100%, ou seja, o prognóstico da doença é muito ruim, tá? Então, aqui nós temos o vírus, da Licia vírus, né? Que vai transmitir a infecção viral, e basicamente ela vai estar relacionada à saliva, não é? Desses animais contaminados. Então, pode ser a mordida, pode lamber ali alguma região que tem uma ferida exposta, entre outros, tá? Nós temos as hepatites, que são infecções virais lá no fígado, que elas vão ter a principal manifestação clínica, né? A icterícia, que é a amarelidão, principalmente da esclerótica nos olhos, né? Lábios e corpo de maneira geral. Nós vamos ter hepatite A, que a via de transmissão é basicamente fecal-oral, né? A hepatite B, que é via sexual, até porque a hepatite B também é considerada um IST, não é? Transmissão de mãe para filho, sangue e compartilhamento de objetos, tá? E hepatite C, o sangue e compartilhamento de objetos, certo? Também. A hepatite D e E também são conhecidas, mas nós não estudamos elas aqui porque elas não são tão comuns, tá? Lembrar que a hepatite A está no Programa Nacional de Imunização, assim como a hepatite B, inclusive nós tomamos a vacina já na maternidade. Temos a herpes, né? Que é uma doença viral que é transmitida pela herpes simplex, o vírus, e a principal manifestação dela são as feridas, né? Que nascem na região labial ou genital. Tá? O tratamento é feito com antiherpéticos, tá certo? Que são antivirais, né? Junto a esses pacientes. Lembrar do estigma, nem todo paciente que tem as manifestações clínicas que eu estou falando são doenças virais, tá? Pode ser outras manifestações qualquer. É importante fazer o diagnóstico, os exames e para fechar o diagnóstico, não só a clínica, tá? Temos HPV, que também é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, que é o vírus papiloma, vírus humano, e a principal manifestação dessa infecção sexualmente transmissível são as verrugas na região genital, né? Nós temos também, como eu falei, a vacinação na Política Nacional de Imunização, né? Nas crianças, principalmente, né? De 9 a 16 anos. Tanto a menina, a moça, como o jovenzinho, né? O rapaz, tá? Mas no caso do desenvolvimento da doença, nós temos aqui um tratamento ácidos para a detorização dessas verrugas, mas não é o nosso objetivo aqui nessas primeiras aulas, tá? Nós temos a varicela, que também é conhecida como popularmente na sociedade como catapora, né? E vai ter principalmente as manifestações de caroços avermelhados pelo corpo e doloridos. Assim como todas as outras doenças, nós vamos ter vacinas específicas para ela também. Certo? Na parasitologia, na aula anterior, se você ainda não viu, eu falar sobre hospedeiro, vetor, tipos de hospedeiro, tá? Eu sugiro que você volte e veja o vídeo anterior, certo? Bom, basicamente, as parasitoses, elas não são transmitidas por ambientes contaminados, né? Então, nós temos tanto a amebíase, né? Que a giardíase, essas duas vão ter um ciclo de vida do parasita, não é? Já começa a desenvolver dentro do vetor, né? Pode ser um animal, porco, pode ser fezes de humanos contaminados. Outras pessoas vão ter contato, né, com esses materiais contaminados, e aí o parasita vai se desenvolver dentro do corpo do hospedeiro, né? E aí, aqui, tanto na bebíase como na giardíase, região intestinal, os ovos vão amadurecer, vão se desenvolver e vão iniciar, se multiplicar e desenvolver os sintomas. Podem ser brandos, mas podem ser mais graves se esses sintomas entrarem na corrente sanguínea e chegarem em outros órgãos, tá? Da importância do exame do parasitológico de fezes, né? Para a gente conseguir tratar um diagnóstico mais conciso.
temos a leishmaniose, que é transmitido pelo mosquito palha, né? Que é um protozoário do gênero da leishmania, por isso que o nome é leishmaniose. E basicamente nós temos a manifestação aí da leishmaniose cutânea de pele, né? E temos a visceral quando ela se dissemina por outros órgãos do corpo, tá? A doença de Chagas também é uma doença parasitária muito comum em algumas regiões no Brasil, principalmente no Nordeste, em que o barbeiro, né, o parasita Trypanosoma cruzi, ele vai ter uma maior afinidade por algumas casas de barro, de taipa, e esses insetos vão estar ferroando o hospedeiro final, que no caso é o homem, e, mais uma vez, podem ter sintomas graves, né? Principalmente a cardiomegalia. Daí a importância da profilaxia, né? Nessas regiões, tela, inseticidas, para controle da transmissão da doença. Temos a toxoplasmose, que é o parasita do toxoplasma, e que era um parasita que nós temos que ter um cuidado maior com as gestantes, né? Inclusive, a toxoplasmose, o parasitológico de fezes, nós temos de maneira gratuita na unidade básica de saúde para gestantes fazerem, porque ela também pode ser transmitida, né, de mãe para o feto, de maneira a transmissão congênita, né? O toxoplasma, então, ele vai ficar basicamente em solos, intestino de animais, né? Então, a mãe ali, a grávida, qualquer um de nós vamos ter contato com as fezes desses animais e vamos acabar contraindo a doença, não é? Então, o grupo que tem um risco mais especial são as gestantes. Por isso, as orientações para as mesmas não terem acesso direto a gatos, cachorros, solos, enfim, né? Evitar o contato, ou se for ter o contato, usar luvas ou outros materiais de proteção, tá certo? E por último, nós temos a malária, que nós temos aí principalmente o falciparum, né, que é o parasita, né, que vai infectar o hospedeiro. Nós temos um inseto, né, principalmente em regiões ali da África, regiões amazônicas, tanto que nessas áreas é importante também nós nos vacinarmos com a vacina da febre amarela, né? Toda vez que nós formos para essas áreas endêmicas e epidêmicas, tá? Então, nós temos aí período de incubação que pode variar de 6 a 10 horas e também de 7 a 30 dias. Isso vai depender do sistema imunológico da pessoa, entre outros fatores, tá? Há casos de pacientes que já moram há muito tempo nessas regiões endêmicas que, após várias exposições, ele já tem sintomas mais brandos do que pessoas que pegaram a infecção pela primeira vez, tá? Lembrar que as principais manifestações são febre, né? Tremores, certo? E febres intermitentes e remitentes, né? Com o passar do tempo, é o principal sintoma das pessoas que desenvolvem a doença, mais uma vez a profilaxia. Tanto as vacinas e cuidados com o controle do vetor, né? Que é principalmente os insetos. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula, né? Deixe aí seu comentário, se quiser fazer sua contribuição financeira. Espero que tenha ajudado você no conhecimento. No futuro, podemos debater outros assuntos. Deixe seu comentário, deixe sua sugestão aí no vídeo, tá? Obrigado, uma boa noite e até a próxima.